Quando a tela está bloqueada. Ah, é assim. Eu tava tentando entender, mas você não tava entendendo, né? Não, mas ele tá ao vivo. Era só mudar. Eu tô pensando no celular. Você bloqueou agora. Não, eu desbloqueei. Eu tava tratando de pegar essa função lá em pé. Eu sei das configurações do celular que vai Já tem navegação em pé. 2 pessoas. Aí não posso, né? E é porque você não é iPhone. Tá vendo no YouTube? É. Vou colocar. Deixa eu mexer, que ele dá. Ou pode plantar tudo. Vou achar mais esse. Animado, né? Olha, eu baixei, me deu 10. Oi. Você queria ou você quer? Eu esqueci de escrever. Aí eu quero escrever. Não, eu tô assistindo, escrever na sala, eu peguei e fui embora. Aí fiz, foi no sábado, eu fui dar pra escrever, aí dá, eu fui escrever. Esqueci. Tentou hoje. Foi? Tentou fazer. Tentei, tá precisando de inscrição. Eu vou falar com o Augusto. Vou ligar pra você. Foi aniversário de ser quinta da O cara tem um crachá? Tá ao vivo no YouTube. Pessoal, vamos lá agora. Você está chegando aí. Boa noite a todos e a todas. Né? Estão com fome? A gente vai dar início ao nosso 8º simpósio de História, tá bom? E o simpósio de História, ele tem como tema Memórias da Resistência, 200 anos da Confederação do Equador. Esse simpósio ele vai ao longo de hoje até quinta-feira discutir algumas questões relacionadas à Confederação do Equador, com várias palestras com especialistas, pessoas que pesquisam o tema já há algum tempo e que têm livros, artigos e são pesquisadores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente com relação a essa temática. Amanhã, de 2 às 5, a gente tem apresentações no simpósio de comunicações livres, tá certo? Remotas, algumas pessoas se inscreveram, o link já está disponível, tanto amanhã quanto quarta-feira, 10h15.
encerra o nosso evento. Então, para dar início, eu queria convidar o professor Alexandre e a professora Isabel para dar uma saudação inicial. Alexandre, Isabel. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 8º Simpósio de História. Hoje temos o palestrante, Dr. Bruno Augusto, que vai abrilhantar a noite de hoje. Mas gostaria também de agradecer aos professores do curso de História pela organização do evento, ao coordenador Augusto, mas principalmente a vocês, estudantes, que estão aqui presentes, sempre presentes, né, na nossa instituição, abrilhantando as atividades. Hoje também temos professores do ensino, não é isso? Então, sejam todos bem-vindos. A gente agradece a participação de todos vocês. Desejo a todos e a todas uma excelente atividade no dia de hoje. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, parabenizar a organização, né, deste 8º Simpósio de História, na pessoa de Isabel, diretora da ESA, a pessoa do professor Augusto, que vem na coordenação de História, coordenação de pesquisa de extensão, Heraldo, que hoje vai fazer parte aí da mediação. Agradecer a presença do amigo professor Dr. Bruno, né, que teve aí a experiência de estar com o Heraldo fazendo o seu mestrado. E saber, Isabel, foi muito feliz agora quando eu soube que nós temos um evento que traz essas pessoas também que já estão nos seus órgãos, seja ele público ou particular, trazendo professores, né, para dentro da instituição. E é isso que a ESA busca nessa nova fase, tanto trazer as pessoas de fora para a nossa casa, para conhecer a nossa casa, os nossos trabalhos, como também levar nossos trabalhos para fora dos muros da ESA. E aproveitar essa oportunidade, né, de extensão, né, sair um pouco da sala de aula e trazer outros conhecimentos que venham a somar, que vocês possam sair na graduação aí com bastante expertise para ir para o mercado de trabalho. Então, parabéns a todos. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à abertura, né, eu queria também agradecer o apoio. A gente teve alguns apoios culturais que foram muito importantes para a gente poder realizar o evento, né? O Cintep colaborou com a gente, né? O Hotel Cruzeiro, o Sesc, certo? Também foram parceiros nossos aqui. Inclusive, a gente está abrindo, botei nos grupos, e quem não está ainda sabendo, a gente está fazendo um campanha junto com o Sesc do Banco de Alimentos do Sesc, e eu penso que as pessoas possam trazer um kit de alimento para a gente até o final do evento. A gente dessa contrapartida para o Sesc, tá certo? Além do Sesc, tem também o Pernambuco que está colaborando com a gente, Secretaria de Educação Municipal, né, a GRE. Então, todos são órgãos que estão colaborando para que esse evento se realizasse, tá certo? Então, uma vez a fala institucional, tanto da presença quanto da direção, vou chamar o professor Heraldo para dar continuidade aí à apresentação. Pela Universidade Federal de Pernambuco, né, com ênfase em História Social do Norte e Nordeste, além de pesquisa de movimentos sociais e poder político. Mestre em História também pela mesma universidade, pela História do Brasil e Império, Historiografia Brasileira, História Política do século XIX, História do Trabalho e Escravo, Comércio e Abastecimento. Bom, e também, né, um dos fundadores, Chico Tosado. Né? Vocês não são dessa geração, mas para quem viveu no final dos anos 90 em Recife, conhece a banda que Bruno é um dos fundadores aí do movimento Mangue aí. Boa noite, alunos de História, professores de História da Rede Municipal, demais presentes. Para mim é particularmente um privilégio estar nessa noite fazendo a mediação, porque eu e Bruno cursamos juntos o mestrado
Universidade Federal de Pernambuco, nos tempos do Antigo Testamento. Foi Bruno. E Bruno, além de ser um colega muito especial, um amigo com quem compartilhamos autores, obras, linhas de pensamento, Bruno sempre teve uma postura de muito crítica em relação à história, um pensamento crítico e numa linha humanista e de muita sensibilidade aos movimentos sociais. E as novas narrativas historiográficas que colocam esses movimentos sociais, né, esquecidos pelo paradigma tradicional da história, colocam em evidência esses movimentos sociais, as lutas populares, né, os movimentos identitários. Então, Bruno é filiado a essa visão de mundo que quer reler a história para transformá-la no presente e numa linha humanista. Não é nem à toa, Bruno, que você tem lá no seu sobrenome final Câmara. Me lembrou do Helder Câmara, que foi uma referência assim, humanista para todos nós no Brasil. Então, a presença de Bruno aqui será uma riqueza de conhecimento, de debate, de reflexão para todos nós, e fico muito contente de poder saudá-lo, Bruno, e revê-lo depois de tantos anos. Quando eu comecei o mestrado, eu já era um professor veterano e Bruno era um adolescente, né? Mal saí da adolescência, mas fizemos uma parceria intelectual muito interessante, uma amizade muito fraterna, e o curso de História e o CESO, Centro de Ensino Superior de Arco Verde. Quero saudar aqui a diretora adjunta, a professora Dora, que está atentamente aqui na plateia, os colegas professores, e João Lúcio Henrique, esse menino aqui, seu amigo, fez a graduação aqui e foi me orientando no TCC, depois fez a especialização, também foi meu aluno, e hoje é um menino que está alçando voos muito interessantes aí no campo da pesquisa historiográfica também. Então, enfim, estamos num ambiente assim, muito fraternal, e vamos aproveitar bastante a tua fala, a tua colaboração, Bruno, e estou muito curioso de saber uma discussão que já vem perdurando há muitos anos, se de fato Pernambuco conheceu revoluções ou rebeliões, né? Essa discussão conceitual, buscando uma nomenclatura que seja mais fiel aos eventos históricos em Pernambuco, ela é muito interessante. E depois de tantos anos, João Lúcio, Bruno agora vai conseguir nos dar o esclarecimento dessa questão. Foi revolução ou foi rebelião? Então, estou aqui para aprender contigo e dialogar fraternalmente. Bruno, muito bem-vindo. Eu peço mais uma vez uma saudação a Bruno, é muito especial recebê-lo aqui nessa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Augusto, pelo convite. Né? É uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa parceria entre a UPE, a Universidade de Pernambuco, e a ESA já é antiga, né? Toda vez que você está em concurso para professor na universidade, a gente chama a gente daqui para fazer parte da banca. Então é uma honra estar aqui, colaborando com uma noite de vocês aqui, né? O evento de vocês sobre o bicentenário da Revolução da Confederação do Equador, né? Bem, é a importância de se comemorar o bicentenário, né? A gente teve em 1917, em 2017, né? O bicentenário da Revolução de 17, em 2022, né? A independência, né? E agora, né, em 2024, né, 200 anos de Confederação do Equador. Né? São datas importantes que a gente tem que pensar, né? Nós que somos profissionais de história, né? Sem o excesso infantil que sempre tem nessas datas comemorativas. Né? Então, é um momento importante de se pensar, né? Um momento que teve um impacto muito grande no contexto brasileiro. Né? E Pernambuco, de fato, foi sempre radiador dessa questão. Essa coisa de comemoração, eu acho mais vezes um Augusto terrível. Eu lembro quando se comemorou
500 anos do Brasil, né, mandaram fazer uma caravela, né, que foi revocada aqui para Portugal, não funcionou, né? Eu lembro que agora, né, na questão da independência, né, Bolsonaro ia tentar buscar o coração de Pedro, né? Um mau gosto terrível, né? Se você pensar bem assim, um mau gosto terrível, assim, você morre até demais, né? E o que é mais legal nessas comemorações aí que a gente tem que ressaltar é isso aqui, é o debate acadêmico, a publicação de livros, artigos, né? A republicação de livros também que foram publicados no século passado, assim, né? Então, o que faz essas datas ser importantes para a gente é isso, é que ela promove um debate, né? Faz novamente com que o tema, né, seja revisitado, né, por outros historiadores. Isso é muito gratificante, né? Bem, eu vou falar um pouco das minhas pesquisas, né? Então, assim, atualmente, né, as minhas pesquisas são Pernambuco, né, no século XIX, né? Eu trabalho a comunidade portuguesa em Pernambuco, a comunidade de comerciantes, basicamente, do Recife, e essa comunidade é uma comunidade antiga, da época da colônia, né, que vem sendo alimentada, né? E eles perguntam aqui no século XIX, há um conflito em relação à construção de identidades. Então, o foco da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, é sobre a política anti-portuguesa, né, na época da Revolução Praieira, e não tem como a gente não voltar para trás, sabe? Não tem como a gente não pesquisar 1817, 1824, né? Até entender um pouco essa gestação, né, de um nativismo pernambucano, que é o Cabral falava tanto, né, desde a época dos holandeses, né, passando pela Guerra dos Mascates, né, isso fomentou, né, o sentimento nativista em Pernambuco. Isso é bem interessante a gente pensar como esse discurso retórico vai e volta, né? Então, de fato, então sempre eu estou voltando a 17, 24, às primeiras décadas do século XIX. Tá? E, ultimamente, né, com a Confederação do Equador, me caiu na mão a produção de uma cartilha, né, de fomentar uma cartilha, tudinho, olha, você tem que fazer uma cartilha sobre a Confederação do Equador, uma cartilha que seja fácil para os professores entenderem, não sei o quê. E eu diria assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu vi na minha vida para escrever essa cartilha, tá? Depois de criar um filho, né? A coisa mais difícil que tem, né? Ter uma banda, né? Mas é a coisa mais complicada que tem, é uma cartilha para a rede pública, tem que ser tudo bem estudado, pensado, né? E havia toda aquela preocupação, né, desse desafio, né? A questão da escrita, né? A opção historiográfica, o recorte cronológico, né? O destaque para alguns personagens, né? Então, a construção de conceitos também que são muito importantes. Então, isso me levou muito tempo, sabe? Pensar, repensar. Então, assim, para ter ideia, né? A questão da escrita desse texto, né? Sempre se coloca a ideia, né, que o professor de história não lê mais, o professor de história não lê mais. Na verdade, talvez não tenha tempo de ler mais, porque dá três experiências, né? Todo dia, né? E ainda dá uma aula reforçada. Então, cada vez mais difícil, ele realmente tentava ler, mas o professor de história lê muito, lê bastante. Então, aí foi uma das discussões que eu tive, disse, olha, eu não vou me limitar a ser um resumo do resumo do resumo do resumo. Eu acho que um texto tem que ser um texto, e o professor de história ele é preparado para isso, para ler um texto e entender, sabe? Claro que a gente não vai levantar uma discussão historiográfica gigantesca, mas tem que ser alguma coisa lógica. Então, bate perto do pessoal. E outra preocupação minha, ela está antenada com os documentos oficiais do ensino de história. Então, a BNCC, os parâmetros curriculares, Pernambuco. Então, tudo isso eu fui dando uma olhadinha, ver o que eu podia contribuir, né, com esse professorado. A questão de palavras-chave, conceitos, né? Olha, palavras como absolutismo, né, constitucionalismo, autonomia, federalismo, entre outras palavras, é o vocabulário da época, da discussão da época, mas é um vocabulário que é importante. Eu lembro muito aquele livro da Carolina Vanderlei, do Marcel, né, Dicionário dos Conceitos Históricos. É isso. Você vai trabalhar sobre Pedro, você vai discutir sobre o absolutismo de Pedro, né? Apesar de ser um monarca constitucional, mas ele tem traços absolutistas. Então, a preocupação sempre é deixar esses conceitos muito claros, né? Porque é isso que o autor vai levar. Né? É isso, não é só datas e fatos, né? Não, ele vai levar os conceitos em si, né? Saber aplicar esses conceitos. A questão dos personagens, né? Quando você pega a Confederação e outros eventos, né?
Gente, Frecaneca, Parque de Andrade, sabe? E a população afrodescendente que participou desses levantes, onde é que está? A população indígena, né, do qual a Mariana vai falar para vocês aqui, que participaram desse evento, e não está. Então eu tive direito a escolher 4 ou 5 personagens. 2 eu escolhi, Frei Caneca, que é um gênio, um grande escritor, o pai de Andrade, né, que é o cara que funcionou, o resto afrodescendentes que participaram daquele movimento, sabe? Então foi bem interessante fazer essas escolhas pessoais, assim, me dar o luxo de escolher, tá? Outro ponto interessante é essa ideia do recorte cronológico. Então, você pega os livros de idade, pega algumas pessoas, só vai na Confederação do Equador, como se ela fosse um evento que apenas está ligado à questão da Constituinte de Pedro. E esquece de todo o background de Pernambuco, de todas as questões insurrecionais que Pernambuco passou. Então, é muito interessante escolher um retorno, pegar, começar a discutir o início do século XIX até chegar à Confederação, sabe? Sem fazer esses cortes. Isso foi muito interessante ver essa perspectiva. Claro que, assim, mas professor, 1824 é a continuação de 1817. Não é. Tem até os mesmos personagens que aparecem numa revolução e na outra. Mas quando eles aparecem na outra, alguns estão lá no posto, defendendo Pedro, né, contrários à Confederação do Equador. Mas não é uma comunidade, você tem aí 2 tempos diferentes. 2 tempos, por mais que o tempo seja curto, né, são 7 anos entre um levante e outro, mas você tem aí amarrado, como é que eu posso dizer, 2 mundos. Ainda havia uma ligação com a metrópole portuguesa, o país não tinha feito a sua independência, o antigo regime ainda estava todo construído ali. E você tem em 24 o avesso desse antigo regime, né? Dom Pedro tentando manter, né, um certo absolutismo, e o pessoal, os confederados, entre outros, né, tentando instituir isso aí, né, fazendo uma crítica. Então foi muito interessante pensar, né, como é que eu vou organizar essa questão desse prolongamento, né, da confederação. Então, só para a gente pensar aqui, né, eu optei, né, por tentar entender Pedro, né, a conjuntura que forma como é que eu posso dizer, a atuação de Pedro I. Então, a Confederação do Equador, né, foi de fato um movimento político, né, que entre junho e setembro de 1824 buscou implantar uma república nos modos federalistas e teve o epicentro na província de Pernambuco. Né. Chegou a congregar também províncias como a Paraíba, o Rio Grande do Norte, né, o Ceará. E a Confederação do Equador representou, né, um dos primeiros movimentos de contestação à ordem centralizadora imposta pelo imperador Pedro I. Então, em 25 de março de 1824, o imperador tocou a primeira Constituição brasileira em um texto de fato liberal, mas com forte traço centralizador. Então, as discordâncias foram grandes ali. Então, você tem aí a produção de Frei Caneca, né, e Cipriano Barata, 2 articulistas, né, 2, na época se chamava, mas escritores públicos, né, que escrevem textos belíssimos, né, tentando ressaltar a questão da autonomia provincial, do autogoverno. Tá? Então, esse movimento de 24 aí é, de fato, como o Bernardo pontuou, um movimento federalista, de manter aqui, de fato, uma certa autonomia. Claro, com a ligação, né, aí a gente tem que entender um pouco o background do Pernambuco, né, nesse momento. Mas, de fato, né, para se compreender os eventos de 1824, é preciso voltar um pouco no tempo, né, não só nas tensões do momento pós-independência, né, mas pensar no início do século mesmo. Tá? Então, lembrar as ideias libertárias que a gente tem aí, né, você tem que pensar a Confederação do Equador dentro do contexto até internacional. Você tem aí no início do século XVIII, no final do século XVIII e no início do século XIX, 3 grandes eventos mundiais. Tá? A independência dos Estados Unidos é um desses eventos que tem uma influência muito grande nas Américas. Você tem a Revolução Francesa, né, todo o pensamento liberal, as discussões públicas do Rio está ali, né, circulando, e a independência do Haiti,
porque a independência é feita com os escravizados. Então pense no Brasil, num país escravista, como a independência do Haiti não reverberou nesse país. Então, assim, você tem, e todos esses três movimentos internacionais, claro, né, vamos só se ligar, né? A história de Pernambuco não é um apêndice da história internacional, né? A história de Pernambuco, né, a Confederação 1817 e outros eventos, né, do Brasil afora, cada um tem suas especificidades locais, né, suas características próprias, que a gente não pode meter isso aí, tipo, as ideias francesas que circulavam em Pernambuco fizeram que a Revolução foi. Não foi assim que fala, né? Você vai pensar na questão das elites locais, como elas se comportavam, na questão do autogoverno ali, que é muito importante. Então a gente tem um evento, né, já em 1801, chamado Conspiração de Suassuna. Esse evento é o seguinte, envolveu três irmãos, Cavalcante, Cavalcante e Albuquerque, e esses três irmãos reaparecem em 1817, depois reaparecem na Confederação Equador, só para o lado oposto. Mas já mostra, é uma conspiração que surge, né? Eles queriam fazer uma espécie de, já um movimento contra a ordem monárquica no Rio, né? E rola um processo, dois dos irmãos são presos, né? Chega a ter 80 testemunhas e no final, né, mostra que esses caras deviam vassalagem mesmo, né? Que realmente os caras não estavam fazendo conspiração nenhuma, né? Bem, em seguida a gente tem, né, a Revolução Pernambucana de 1817. Essa sim é um grande movimento, uma grande revolução, tá entendendo? Acho que ela vai puxar a minha orelha, a gente falar em revolução, você tem que ver todos os aspectos, né, sociais, que a própria sociologia construiu nesse conceito de revolução, né? Mas ela na época era o que tinha de mais avançado em relação, sabe? Acho que um ponto da Revolução de 17 era a questão da escravidão, manutenção da escravidão, que não foi tocada na manutenção. Então, se você pegar, gente, de fato, né, a capital de Pernambuco, né, foi a única região da colônia a ter ensaiado uma tentativa republicana de autogoverno. Isso é uma coisa, assim, única na história do Brasil, né, naquele momento. Tá? E é interessante que esses patriotas, né, participaram da Revolução de 17, alguns mudam de campo, né, mudam de lado. O interessante desses patriotas aí, né, é que a Revolução 17, né, ela a repressão é extremamente violenta, né? Vocês conhecem aí, né, como foi a morte, né, ao sabor do antigo regime, como é que é, né? Você tinha seu corpo espatifado, né, espalhado, né, por partes de Pernambuco, né? Mas você teve também a questão da prisão do processo desse pessoal. Esse pessoal acabou sendo levado daqui para a Bahia, né, os que não conseguiram fugir, claro, né? E na Bahia eles ficaram até 1821, quando são anistiados. E é interessante que esse pessoal é anistiado e eles voltam para cá. Só um detalhezinho, né? Nosso processo de independência está muito ligado com a revolução que ocorre em Portugal, a Revolução do Porto, em 1820. E essa revolução, o que é interessante dessa revolução é que ela, para deslocar o centro do poder na figura de Dom João VI, né, ela torna as províncias, né, independentes do autogoverno. Cada província se autogoverna, né, e a intenção da Revolução do Porto era fazer uma constituinte, né, para que o governo central voltasse para Portugal, né, no sentido de haver uma maior centralização política em Portugal. Mas para centralizar em Portugal, eles tiveram que descentralizar no Brasil, tirar o poder de Dom João VI. E é aí que Pernambuco, né, se conhece um autogoverno pleno, né, com a formação das juntas provisórias. Então, nessa primeira formação das juntas provisórias, o governador do Pernambuco na época, né, o general Luiz do Rego, né, ele que promoveu o massacre, né, aos revolucionários de 17, ele chega e tenta até se colocar como presidente da junta. E os antigos revolucionários de 17 que voltaram para Pernambuco ficaram com medo de ficar no Recife, foram para Goiânia. E lá em Goiânia criaram um movimento, né, para assumir o governo de Pernambuco, a junta. Teve a famosa convenção de Goiânia, né, ou tipo convenção do Beberibe, do qual eles chegaram a negociar com o Luiz do Rego, e assim a negociação foi muito clara. Você tem que sair
também do Rio, espero que mesmo navio, volta para Portugal. E as tropas que estavam lhe apoiando aqui saem também. Então, os navios com metade das tropas, outras tropas que estavam aqui, né, que eram fiéis a Luz do Rego, né, acabam voltando também para Portugal. E, de fato, né, esse acordo da convenção, né, em outubro de 1821, deu a Pernambuco um autogoverno. Então, aí a gente tem um papel muito interessante, o papel de Gervásio Pires Ferreira. Gervásio Pires, gente, assim, ele é um comerciante, né, do Recife, né, que se envolveu em 1817, né, chegou a ser preso do Rio, mas era um cara que soube articular muito, né, essa questão política. E o que ele faz? Ele fica o tempo todo negociando, né, lá no centro-sudoeste do país, né, da Pedro I lá, o príncipe regente, né, Pedro I, né, articulando, né, com o Zé Bonifácio de Andrada o processo de independência. E o Gervásio Pires, o que ele quer é autonomia provincial. Essa autonomia não é só o governo, também é gerenciamento das rendas, né, a cobrança de imposto, tudo isso é importante para esses elites daí, estão disputando o poder. Então é muito interessante como ele consegue articular esses dois momentos. Né? Uma hora ele ajuda a vassalagem às cortes de Lisboa, outra hora ele está ajudando a vassalagem a Dom Pedro. Então ele acaba sendo, Pedro percebe, né, a malandragem dele, né, e é mandado um emissário para cá e derruba a ajuda dele. Né? E quem assume, né, é o Francisco Paz Barreto, Morgado do Cabo, um homem extremamente rico. O inventário dele é um cara de uma fortuna gigantesca. E essa junta entrou para a história como a Junta dos Matutos ou o Governo dos Matutos. Isso porque os proprietários rurais é que realmente controlavam esse governo aí, né? E essa junta, de fato, estava mais ligada aos interesses locais, gente ligada a Pedro. Inclusive, o que é interessante é o Francisco Paz Barreto, ele é um revolucionário do 17, ele foi preso também. Só que quando ele volta, né, já volta por da roupagem, já volta devendo vassalagem a Pedro, né, ele faz toda a articulação ali. Bem, e esse governo de Francisco Paz Barreto, né, ele durou de setembro de 1822 até dezembro de 1823. Mas foi um governo que passou por inúmeras turbulências, sabe? Desde insurreições locais, né, rebeliões das tropas do quartéis, a própria oposição mesmo a ele, que ele acaba sofrendo muita pressão. Nesse ínterim aí, a gente tem aí, né, o 7 de setembro, né, vale lembrar que só chega a ideia do 7 de setembro aqui em Pernambuco em novembro de 22. Então, já está todo o processo da independência feito, né? Falta a adesão de algumas províncias, como a Bahia, o Pará, que ainda estão no processo da sua luta interna de independência. E o pós-independência não foi nada fácil, foi extremamente complicado, né? Havia uma luta, um confronto de interesses entre as elites nacionais, regionais e locais, e cada grupo lutava com maior participação de poder. E essa participação estava muito ligada, né, com a instalação de uma Assembleia Constituinte. E vale lembrar que isso foi o acordo que Pedro fez com as elites. Seguiu o exemplo da Revolução do Porto, né, que é uma monarquia constitucional, né, e Pedro, a ideia era essa. E a ideia da Constituinte era diminuir o absolutismo, né, os resquícios do absolutismo. Tá? Mas, bem, como todo mundo sabe dessa história, né, a Assembleia acabou uma tensão de forças, né, conflito latente entre o legislativo e o executivo, inclusive o próprio Zé Bonifácio, né, que estava ao lado de Pedro, né, que estava falando, ele acaba se afastando de Pedro, porque ele queria, na figura de Zé Bonifácio, ele queria um legislativo forte e não um executivo forte. Então o conflito se dá para esse governo hoje de Lula, né, e o Congresso, né, essa luta constante entre o executivo e o legislativo. Enquanto Pedro queria o executivo forte, sobretudo na figura dele, Zé Bonifácio queria o legislativo forte na figura do primeiro-ministro. Então, essa uma das tensões que havia, né? Então, em 12 de novembro de 1833, ocorre a dissolução da Assembleia Constituinte, né? Aquele evento que todo mundo conhece no livro de história, como a noite da agonia, né? No qual
os deputados, porque eles acham que, de fato, não ia haver um massacre. De fato, alguns acabaram presos, outros deportados. Tá? Então, de fato, o que o Pedro faz, ele passa uma rasteira das elites que apoiaram ele, em vez das forças de Lisboa, em vez de estar ligado a Lisboa. Ele passa uma grande rasteira. Então, olha, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I otorgou a primeira Constituição, sem a aprovação dos deputados nem da sociedade. O texto era conflitante, pois concentrava considerável dose de poder na figura do imperador. A Carta de 1824 instituía 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador. Esse último poder, o moderador, exclusivo do imperador, dava autoridade sobre os demais poderes. Assim, o imperador tinha o poder de dissolver a Câmara, mobilizar as forças armadas, de terra e mar, escolher senadores, nomear ministros de Estado, sancionar ou vetar atos e decisão do Poder Legislativo, né? Formar, quando necessário, o Conselho do Estado. Né? O Conselho do Estado era odiado pelos liberais, odiado. Né? Para assessorar alguma decisão, nomear o juiz, né? E designar, esse é o pior de todos, designar o presidente da província. Então, esse é um ponto de conflito entre Pedro, né? E as elites locais. Então, ao nomear políticos da Secretaria, desconsiderando os interesses das províncias, né, o imperador tocava no ponto sensível, a autonomia provincial. As elites provinciais, né, perdiam certa margem de liberdade de escolha de suas lideranças locais, algo que desde o período colonial já se figurava, né, como uma prática política. Né? Você lembra que alguns daqueles governadores coloniais, né, nosso amigo Breno, né, que tem um problema, ele acaba se afastando, quem assume é o bispo, né? E a Câmara do Recife, a Câmara de Olinda estão sempre ali, né, articulando, né, com eles. Né? Então, a Constituição de 24, né, instituiu uma monarquia liberal de fachada, parlamentarista e centralizadora. Né? E as ambições absolutas de Pedro I, né, tiveram ressonância nas províncias do Norte. Então, um dos primeiros caras a ficar indignados é Fernando Neto, que escreve um grande texto, né, detonando, né, mas detonando no século XIX, né, você detona frontalmente, né, você detona com boas palavras, né, você não queima, né, o cara, mas você detonando, tipo, que Constituição é essa que não teve aprovação, que governo é esse que não teve aprovação popular, né? Então ele coloca, né, então, de fato, né, Frei Caneca, né, no veto que a Constituição tinha que vir para cá e ser jurada pela Câmara do Recife, né? E Frei Caneca disse, olha, a gente não vai fazer isso não, a gente não vai jurar esse documento não. Né? E, de fato, né, a Constituição de 24, ela tocava nos brios do federalismo pernambucano, algo que já vinha, o federalismo já vinha desde 1817, então isso ficou cada vez mais latente. Bem, para piorar a história, né, houve uma eleição aqui e foi eleito, né, para governar Pernambuco nesse momento o Manuel Carvalho Paz de Andrade, antigo revolucionário 17, né, ele é um comerciante, né, fez fortuna no comércio também, e ele é colocado para governar, né, aqui, só que chega uma hora do Rio dizendo que ele não vai assumir não. Quem vai assumir a governança é o Morgado do Cabo, o Paz Barreto, né, já tinha deixado o governo, né, e fica essa luta, essa quebra de força, o imperador não consegue, né. Então o estupim da revolta, né, e os desentendimentos entre o imperador e a província de Pernambuco foi a nomeação de um governador indesejado. Tá? Se ele tivesse nomeado um governador que realmente tivesse negado os interesses, né, dos comerciantes do Recife, sobretudo, talvez teria ligado, mas não, nomeou o Paz Barreto, que era já um cara totalmente indesejado. Então o imperador nomeou como novo presidente da província Francisco Paz Barreto, que naquele momento não gozava de um bom prestígio público. Né? Em contrapartida, houve uma nova eleição e essa eleição confirmou novamente o Manuel Carvalho Paz de Andrade. E isso foi o estupim, né? Uma intenção da Confederação do Equador. Então, já a partir daí, tropas imperiais já começam a chegar, sabe? Eles chegam primeiro em Alagoas,
desembarcam em Alagoas, começam a andar, e já em Alagoas já se juntam, né? A ideia é mostrar a resistência mesmo, já se juntam com as tropas do Morgado do Cabo, né? De Bairro Barreto, inclusive Bairro Barreto, gente, ele praticamente construiu as tropas imperiais, né? E as outras milícias que se juntaram, né? Dizem que ele gastou mais de 30 contos de réis, que é uma fortuna só em soldo militar, né? Em mobilização, né? De mantimentos, né? Então ele gastou uma fortuna para combater a Confederação do Equador. Então essas tropas descem em Alagoas e começam, né? Nesse momento também, ao fechamento do Porto do Recife, né? Pedro manda Taylor, o almirante Taylor, né? Fechar o Recife e lá tentar negociar a saída de Manuel de Carvalho, né? Então, Pedro pede para se convocar o grande conselho, né? E esse conselho até foi secretariado, né? A reunião, o Frei Caneca, para você ver a representatividade, como era grande essa representatividade. 319 conselheiros estavam lá e votaram a favor da permanência de Bairro Barreto. Então, o conflito ficou latente. Inclusive, o próprio governo de Pernambuco começa a mobilizar tropas. Essas tropas, isso aí que a história não vê. Uma das tropas, um dos batalhões mobilizados ali é o Batalhão dos Henriques, formado, né, pela população negra, regressiva da escravidão, formando aqui esse pessoal. E esse pessoal dizem que, segundo a historiografia mais recente, que é justamente o Batalhão de Pardos e o Batalhão dos Henriques que controlam, né, no sentido, que rechaçam as tropas imperiais aqui, que tentam rechaçar, né? Só que as tropas imperiais vêm muito forte. Então você tem aqui a participação do Emílio, o Belíssimo Cucuru, né? É um personagem fantástico. Depois eu posso até falar sobre esse personagem aqui. Há uma tentativa de levante, de invasão ao Recife, né? Pelo Batalhão dos Henriques, né? O Batalhão dos Pardos, do qual o Batalhão dos Henriques até intercede isso aí. Então não ocorre, né? Um grande motim que ocorreu, mas acaba não ocorrendo. Então, há um momento de tensão assim, conflitante, a cidade praticamente sendo rechaçada pelas tropas imperiais. Então, um detalhe aqui interessante é que Pedro volta atrás e ele tenta negociar de novo. Ele disse: olha, agora vamos tentar colocar, né, o mineiro, né, o Mairique, né, o José Carlos Mairique, como presidente da província. E o pessoal não cede. Então já começam os conflitos aí. Então é um evento, né, que vai ganhando proporções. As outras províncias, que também assim, essa coisa, Pedro I, a escolha de Pedro I foi uma unanimidade, né? Não sei que o Brasil todo abraçou, não houve conflito. A independência do Brasil, gente, foi extremamente, como é que eu posso dizer, violenta nesse aspecto, né? Baixo para cima, não houve, como é que eu posso dizer, digamos assim, houve duas guerras revolucionárias, né? Na Bahia e no Pará. E depois isso prosseguiu em outros momentos, né? Bem, então a gente pensar na Confederação do Equador, a gente sempre vê as elites, articulantes, as elites estão ali sim, né? Mas assim, é interessante perceber a participação de outros agentes sociais, né? Você tem senhores de engenho participando, comerciantes ligados à exportação, traficantes de escravos, magistrados, padres, né? E, sobretudo, com o apoio das camadas de homens livres pobres, né? Majoritariamente pretos e pardos, como se falava na época, né? Libertos, né? Militares de baixo para frente, né? Então, houve uma participação popular muito grande, né? Em relação no qual a historiografia, muitas vezes, a historiografia mais antiga, né? Mais relatória, praticamente esquece esses personagens. E, de fato, né? O governo rebelde tenta manter a resistência, né? Recrutando pessoas, tudinho, para participar. E a repressão foi extremamente violenta também. Pedro, ele mobiliza, né, uma esquadra que vem para Pernambuco, né, mas antes desembarca em Alagoas e desce nada mais nada menos que Francisco de Lima e Silva, o famoso pai do Duque de Caxias. Ele desce com 1.200 homens. Lá ele se junta com mais as tropas locais, né, das elites locais contrárias aos confederados e vai marchando para o Recife, né? E é interessante que ali é formado o Exército Cooperador, chamado Exército Cooperador da Boa Ordem, né, que vai juntando esse pessoal, do qual o Bairro Barreto está junto, né, que está financiando também. Então tem um caso
também interessante, né? Estudando a Confederação Equatorial a fundo, há uma tentativa de seguir pela estrada, né, até o Recife. E lá na Ponta dos Carvalhos, né, hoje já é uma cidade praticamente aquilo ali, eles mobilizam, os confederados, uma guarnição de 300 homens para combater. E daria para segurar isso, só que assim, ele iniciou a primeira estratégia militar, desvia a tropa dele, né, vai para o outro engenho e chega no Recife. Aí quando chega no Recife, gente, o ataque foi rápido, sabe? E assim, eles até tentam negociar em vários momentos a rendição. Manuel Carvalho, que pai de Andrade, não tem jeito, negocia, mas ele vai ver que ele percebe que vai ser capturado, né, vai ser preso e assim, crê que lesa majestade total, e ele se abriga no navio inglês e consegue fugir. Frei Caneca é um desses rebeldes que não aceita a rendição e sai com sua tropa, né, com os homens que conseguem regimentar, tentando chegar ao Rio Grande do Norte, né, que chega até ao Rio Grande do Norte e tenta ir até ao Ceará, mas no meio do caminho ele é interceptado, é preso também e é trazido para o Recife e lá se instala um famoso tribunal militar, no qual a historiografia hoje tem até muitas dúvidas desse tribunal militar, né? A historiografia antiga falava que não, foi um banho de sangue, derramamento de sangue, né? E a historiografia atual já veio o Livre Silva como um cara que tentou mediar a situação ali. Tentou, olha, vamos sim, vai ter um tribunal aqui, mas assim, não vamos pegar só as cabeças, sabe? Os outros vão ser recrutados, tentou administrar aquilo ali. E o que é interessante, né, que aí você tem o processo de fuzilamento de Frei Caneca e o fuzilamento, o enforcamento do Agostinho, né? O Agostinho o Agostinho Bezerra Cavalcante Souza, né? Ele é o capitão dos Henriques, né? Da tropa de Pardos Negros do Recife. E é muito interessante o momento de morte dele, assim, ele está todo de branco, todo de branco. Ele vai para o patíbulo, né? Todo de branco, ele pega a boca, bota e ele mesmo pula, sabe? Então tem toda uma história sobre ele. Até a simbologia de branco, né? Nas religiões de matriz africana, né? Ainda falta uma abordagem sobre esse ritual que ele faz ali, né? Inclusive o Pereira da Costa fala, né? Ele dá umas marcas, né? Nos ombros, não sei o que, nem ninguém se pois é, ninguém estudou ainda. É um personagem também pouco estudado. Como vários personagens aqui da Confederação são pouco estudados. E ele vai de branco, dos pés, para o sabe? Ele vai todo de branco. E assim, o que é que ocorre? Livre Silva é interessante, né? A passagem dele por Pernambuco. Foi Livre Silva que aproveitou a passagem por Pernambuco e destruiu o barco do Catucá, que estava ali incomodando. Foi ele que destruiu, né? E ele coloca uma coisa bem interessante. Ele governa Pernambuco por um tempo e diz o seguinte, uma carta que ele manda, né? Pernambuco tinha sido, era e pode ser a potência da alavanca revolucionária das secundárias províncias do Norte. Segue-se que é Pernambuco o ponto a quem deve aplicar-se todas as forças morais, físicas, na tentativa de conter qualquer revolta. Ele diz assim, sempre a província tem que estar guarnecida com uma tropa leal ao governo, né, de Pedro, porque sempre vai haver, que é uma província, ele fala da dificuldade de governar Pernambuco. Isso é uma carta que ele deixa, né, a um superior dele. E o que é interessante é assim, que passando a Confederação do Equador, né, de 24 a 26, né, 1824 a 1826, é o governo de Pedro, né, o chamado primeiro reinado, né? Então você vê Pedro passando muita dificuldade. Então, os trabalhos legislativos voltam em 26, há uma crítica ferrenha à figura de Pedro I. Ferrenha mesmo, ele sofre várias pressões e não é à toa que ele acaba abdicando. Mas a maior ironia dessa história, eu lembro, que é risada. A primeira tropa que marcha lá para o campo de Santana para mostrar que está em desacordo com Pedro I, disse em 1881 é a tropa comandada pelo general Livre Silva, né? O mesmo que sufocou a Confederação do Equador. Ele é o primeiro cara a marchar lá para destituir o governo de Pedro I. Né?
Então é muito interessante essa história da Confederação do Equador, como ela tem assim uma importância para a gente entender vários aspectos, né? Às vezes, para observar determinados movimentos sociais, né, a gente precisa de uma coisa que quebre a rotina, né? Então essa revolução ela é um prisma para você ver vários outros aspectos, né, da história de Pernambuco, né? Eu mesmo trabalho aos comerciantes portugueses e estudando a Confederação do Equador, estudando as atas, né, do governo de Paz Barreto, de Paz de Andrade, e você vê, né, o tamanho do representativo dele, da parte dele. Então ele faz rituais. Quando ele declara a Confederação do Equador, ele expulsa várias pessoas da província, inclusive alguns comerciantes. Sabe? Na Confederação do Equador, segundo o Gerson, né, que viu essa documentação, eles, Bruno, eles chegaram a, tipo, como é que se chama mesmo? Tomar os bens de vários portugueses, vários comerciantes, tomar navios, tá? Estavam lá no Porto Recife, tudinho, para a causa revolucionária. Então, esse é um dos aspectos que eu estou estudando, né? E, de fato, né, a Confederação do Equador, daqueles movimentos que tem, assim, prisma para a gente ver vários aspectos, né, da sociedade do século XIX. Então, por isso eu disse a minha fala. Pessoal, muito bom. E melhor agora, porque a gente vai fazer o debate. E aí queria propor a seguinte dinâmica. Quem quiser usar o microfone, obviamente, está facultado. Mas quem também se sentir mais confortável de escrever sua pergunta e enviar aqui para a banca, pode fazer também. Beleza. Então, Maurício e professor Maurício e professor Augusto podem recolher João, aluno do terceiro de História. É isso? Tá ótimo. Então, veja, eu devolvo a palavra para vocês. As perguntas que vierem por escrito, o João já está ali atento, em pé, João, ao lado da coluna. Enquanto as perguntas chegam e Maurício já fica escalado para a próxima, eu queria indagar, Bruno, que você disse, meio en passant, que essa fama de que as ideias iluministas teriam norteado o movimento rebelde pernambucano, isso quase que se restringiu mais às elites letradas, alguns inclusive liam em francês, porque esse iluminismo que estamos falando é basicamente francês, que teria aqui uma repercussão desses movimentos, mas, pelo que eu entendi da tua fala, essas ideias iluministas, elas não se propagaram junto ao conjunto das forças rebeldes, ficaram restritas a uma pequena elite, né? E emendo com uma segunda questão, que eu acho que tem uma conexão interna com essa, a gente percebeu muitas tramas das elites em algum momento, certos acordos ou negociados, se tivessem sido celebrados na alta escala das elites, o movimento talvez até não tivesse tido continuidade. Então, que papel, que peso social e político teve mesmo a participação do povo negro e do povo indígena nesse movimento rebelde? Feito isto, a gente vai agora acolher as perguntas do auditório. Depois da fala de Bruno, eu fiz duas perguntas assim, bem simples, bem fáceis, para deixar Bruno muito confortável. Em relação às ideias, esses ideais iluministas que circularam, né? Então você tem aí, em Pernambuco, se fala muito do Arruda Gama, né? Realmente ele tem um papel fundamental, né? Ele cria o aerópago também, né? Mas você tem outros aspectos aí. Primeiro, a maçonaria também é muito forte, né? Nesse momento aí.
né, que está fazendo circular as ideias, não está estudando. Os filhos das elites, né, os senhores de engenheiros que estão se formando em Portugal, em Coimbra, eles voltam, né, também letrados, né, e trazendo toda essa gama de informações, né, o pensamento com o próprio seminário de Olinda, né, ele é fundamental. O Frei Caneca fez um curso lá, né, ele é carmelita, né, mas ele chegou a fazer um curso lá no seminário, né, então essas ideias estão circulando ali. Fora isso, a gente tem que pensar, gente, que aí é outro aspecto da historiografia que ele precisa ser bastante estudado. O açúcar, gente, o açúcar está circulando pelo mundo. Então, o Porto de Pernambuco é o epicentro do comércio, né, do açúcar do Nordeste, nessa região do Nordeste. Outras províncias embarcam açúcar para o Recife exportar. E esse pessoal que está, os marítimos, né, marinheiros, eles estão trazendo informações. Então, sei lá, um marujo, né, ele tem mais visão do mundo do que um senhor de engenho que nunca sai da sua propriedade, se pensar bem. Tá entendendo? Então, de fato, essas ideias circularam. Tem um momento, né, que eu falei para vocês, né, quando o Mundo insulta, né, o batalhão de pardos e negros a atacar o Recife, né, o Porto do Recife, né, lá se canta uma trovinha em homenagem ao rei Christopher, né, o rei da Revolução do Haiti. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A trovinha é essa, né? Qual eu imito Cristóvão, esse imortal haitiano, imitar o seu povo, o meu mundo soberano. Então, aquela população que estava, aqueles homens pardos e negros que estavam no batalhão dele, saíram cantando e saíram na região do Recife. Então, havia uma politização, né? Havia uma politização. Essas ideias circulavam. Outra coisa, essas pessoas não estão entrando numa revolução, não estão entrando num grande conflito, né, que só eles perdem, né, à toa. Havia toda a negociação, desde soldo até uma questão política mesmo, né, de se envolver, né, nos aspectos locais, de tirar uma barganha desse processo político. Né, porque esse pessoal sabia, desde 1917, que a maior pena caía desses militares que se envolviam. Eram recrutados, forçados para outras províncias, que sair de Pernambuco para ser militar, para ser soldado no Rio Grande do Sul. Que situação, sabe? Então, ficaram longe de família. Então havia uma punição muito grande para os envolvidos das classes populares. Você tem também, gente, a Mariana vai falar para vocês, eu acho que nesses dias aí, o envolvimento de índios, gente, a favor do governo de Pedro, ligado àquelas tropas do Parque de Andrade. Então, havia toda uma questão de barganha, e assim, essas pessoas não entravam numa revolução, mandados pela elite, forçados pela elite. Havia uma barganha, né? Um tour de forças ali, né? Para naquela briga, naquela guerra política, né? Eles tirarem algum benefício daquilo ali. Ok, professor Maurício, por gentileza. Araldo, Salvino depois também quer fazer uma questão. Aí junta 3, né? É melhor, né? Hein, Bruno? É melhor? Junta 3 questões? Vamos ir na primeira. Tá bom. Prazer em receber o professor aqui. Eu sou quilombola, né? Ironicamente, a primeira universidade que eu fui professor, em Santana do Ipanema, a UFAL, tem comunidades quilombolas e vizinha tinha um município chamado Poço das Trincheiras, que é uma formação de um município onde foi formado por fugitivos da Confederação e muito formado por holandeses e escravos de lado, não é? Que é o quilombo de lá de Santana do Ipanema, onde eu fui professor. E então, eu sempre fui pesquisador dessa área de quilombos, por ser neto de quilombolas, e acho muito importante essa colocação, e o professor está falando sobre isso aqui, porque, historicamente, foi construído um pensamento que os negros não lutaram, né,
inclusive estou fazendo uma pós-graduação nesse sentido, pelo Parfor, e eles sempre colocam, e eu quero lembrar, e acho que o professor trabalha isso também, que juntamente com esse período, um quilombo muito famoso em Pernambuco, que era o Maluguinho, que hoje a gente chama quilombo de Catucá, ele é um espaço formado juntamente com fugitivos da Revolução, né, e comunidade negra, que eram os negros de ganho, que o negro... Tem até um livro que um orientador meu de história, eu tive um orientador de história, acho que 2 só até hoje, coloca que o escravismo colonial, o escravismo diferente que é em Pernambuco, que é em cidades, o escravismo de cidades é diferente do escravismo rural, né? E então, a minha colocação eu, inclusive, às vezes o povo pergunta, você é quilombola, você é tão branco, né? Mas o quilombo era um espaço de resistência. Se juntava negros, fugitivos, presos, a sociedade que não cabia no império, cabia nos quilombos. E então eu pergunto isso, e o professor já falou por cima, quando a colocação do professor Heraldo, que o negro ele foi muito presente nisso, né? E a formação de quilombos. O meu tataravô, ele é fugitivo de União dos Palmares, que veio para Garanhuns, à época formaram o quilombo do Castanhinho e depois subiu para o Pajeú, onde está o quilombo do Severo hoje, que é onde eu nasci, onde eu moro parcialmente, né? E então, se o professor tem essa mesma perspectiva que eu tenho como professor em quilombola, de que o movimento negro sempre esteve presente. O problema é que a academia, a sociedade eurocêntrica, colonialista, como não coloca o negro nem a mulher, né? A gente fala muito, por exemplo, de papéis tão importantes que a gente não pode escalar, de Frei Caneca e outros, mas, por exemplo, Bárbara de Alencar é um papel extremamente importante, mas por ser mulher, como a gente vive numa sociedade classicista, machista, não coloca o papel da mulher e dos negros muito forte nessas revoluções. Então, com a percussão de Bruno, porque no final da fala do professor Maurício, ele contemplou aqui uma questão que veio do auditório com relação ao papel das mulheres no movimento rebelde. Onde estão as mulheres? Elas sofreram um apagamento histórico ou tiveram de fato um papel importante que deve ser resgatado. E também alguém pergunta sobre a cartilha que você se referiu, onde achar essa cartilha tão valiosa. Gente, esse é problema da história do mundo, a ausência, né? A ausência, né, desses grupos, né? Então você vai, quando você vai, né, pesquisar, né, eu lembro de um autor chamado Luiz Henrique Júnior, né? Esse cara é bem interessante, esse cara é um sociólogo, ele tem um programa na BBC, né, que ele pega um ator famoso, né, ele pega esse ator, só que nos Estados Unidos existe uma pesquisa histórica, né, muito grande por trás, então é fácil achar um documento no prazo da produção dele, né. Então ele pega um ator famoso, né, e a partir daquele ator, né, ele mostra como é que foi a vida do cara, Inclusive o Ben Affleck, né, que ia ser entrevistado por ele, proibiu que ele dissesse que a família dele tinha escravizados. Aí, anos depois, eles são todos, só o Ben Affleck não quis vir para o meu programa, porque na família dele tinha escravizados. Eu ia falar isso aí, ele não gostou. Mas é um livro dele bem engraçado, chamado Os Negros na América Latina, que é um passeio. Se está no PDF na internet, você encontra, né? Ele diz o seguinte, né, que vários países na América Latina, né, a figura do negro é apagada. Então você coloca sempre a origem indígena, né, dos cubanos, não sei o quê. Aí ele começa a mostrar que assim, há sempre uma negação da sociedade em relação ao papel dos negros naquela história, né? E é muito interessante o que ele coloca, ele diz assim, que ele é um passeio que ele faz pela história daquele país, né? Ele conversa com sociólogos, com antropólogos, né? E o engraçado é que o traço africano da cultura daquele país está na música.
Então ele vai na música, tá lá, o traço africano, os tambores, tudo não sei o quê. Então, de fato, é uma história de apagamento mesmo. As mulheres nem se falam, sabe? As mulheres nem se falam. Outro problema da história de Pernambuco, esse é grave, e você sabe que é grave, que é o seguinte, a história de Pernambuco é a história do Recife. Sabe? É a história do Recife. É a história do Recife. O Raimundo Arraes, naquele livro dele, ele abre falando isso aí, dizendo a dificuldade. E você vai, você dá uma pesquisa sobre escravidão para o interior, para a capital, para discutir. Aí a primeira coisa que pergunta a você se você tem fontes. Porque a concepção de que não sobrou nada de fontes. Mas você vai usar história oral, a academia já questiona, né? Uma questão da oralidade. Então há muito problema desse tipo, sabe? Nesse aspecto. Esse silenciamento, de fato, existe e está sendo mudado, né? Na cartilha que ainda vai ser lançada, eu peguei um caso muito interessante. Tem um africano chamado Francisco da Costa. E esse cara vem à tona, aparece na história, porque a dona dele, ela tem dado a ele a alforria condicional. Então, qual é a alforria condicional? Eu sou seu escravo, então a minha condição, né, para você me dar a liberdade, é eu lhe servir até a sua morte. Quando você morrer, eu sou de fato plenamente livre. E o Francisco da Costa, ele resolve casar sem a autorização da ex-senhora dele, decide morar longe da senhora dele. Quando encontra a senhora dele na rua, não tira mais o chapéu. Então ela começa a ficar indignada. E para o ápice, né, é quando ele resolve sentar a praça, né, do batalhão dos Henriques. Aí, inclusive no batalhão dos Henriques, ele luta contra as tropas imperiais, ele sai todo chamuscado de pólvora e com ferimentos, né, tem um processo dele. E a senhora, quando ele está preso, a senhora exige, né, que ele seja resgatado novamente. Então ele aparece na documentação graças a isso, né? Quem achou esse é o personagem achado pelo professor Marco Carvalho, né? Escreveu um artigo muito engraçado, muito interessante, que eu resolvi na carteira. Disse, não, esse cara tem que estar na minha carteira. Porque eu vou falar dos brancos que participaram, das elites locais, e não falar desse pessoal. Sabe? Ele, o Augustinho, que eu coloquei, o Mudukuru, o Munduruku, gente, é um personagem fantástico, ele é aquele cara que viveu muito, mas desapareceu. Então, em 24, ele consegue fugir daqui, de Pernambuco. E ele vai para os Estados Unidos, vai para o Haiti, né? Retorna para os Estados Unidos, ele fica em Boston. E ocorre um caso bem interessante. Ele e a mulher dele e a filhinha dele resolvem pegar uma embarcação, sair de Massachusetts até Nantucket. E no trecho começa a chover. E ele pega a esposa dele e leva para uma parte do navio mais abrigada. E o capitão do navio diz assim, aqui não. Sua mulher não é uma senhora, sua mulher é uma negra. Ela não entra aqui. E o Munduruku diz assim, nos vemos no tribunal. Então, nos Estados Unidos, ele é uma referência, ele é o primeiro cara a ir aos tribunais lutar para a questão da igualdade racial. Fica aí, 1830 em quebrada, sabe? Para a construção de escolas negras. Nos Estados Unidos ele é estudado, gente. Aqui ele é ignorado, praticamente ignorado. Semente do movimento dos direitos. E engraçado que é um cara que se correspondia com várias pessoas. Depois, vários ativistas fizeram o mesmo percurso que ele fez para processar o cara, sabe? Processar justamente esses espaços de segregação. Veja que personagem incrível, sabe? Que é citado ali mais como Munduruku, quase fez o processo de haitianização no Recife, né? Sem falar de outros personagens, o Pedro Pedroso, que é um personagem que aparece na época da independência aqui, sabe? Uma figura fantástica, que Frecaneca tem o roubo dele, odeia ele, sabe? Mas são personagens que estão aí e desaparecem, sabe? Você falou dessa região da Mata Sul de Pernambuco, né? Do qual você... essa região aqui, gente, é cercada por comunidades negras. E dessa época, se você perceber bem, em 1831 ocorre a abdicação de Pedro. Em 32, em Pernambuco, ocorre uma insurreição aqui que vai ganhar o nome de Guerra dos Cabanos. E essa insurreição ficou aqui, né, o
liderança, deixa eu lembrar, Vicente Ferreira de Paula, que era a liderança, né? E ele era cercado pelos papapés, que eram quilombolas, viu, né? E é tantas matas aqui, inclusive os capuchinhos, né, quando vêm, né, pacificar a província de Pernambuco, né? Viajam 15 dias de mata dentro, fechada, para encontrar o Vicente Ferreira de Paula. Bem, em 1835, Pedro I morre em Portugal. Então, a Guerra dos Cabanos, que é uma guerra a favor que é o retorno de Pedro, ela desaparece da historiografia, porque perdeu o sentido, digamos assim, a guerra foi encerrada ali. Só que há uma nova historiografia que diz que, olha, essa cronologia de 32 a 35 não bate não, filho. É de 32 até a Praeira. Até a Praeira. Então, explicar essa negócio. E mostrando que esse pessoal está nas marcas, articulando tudinho, né? Sabe? E é muito interessante você nem sempre essa ideia de ruptura é a melhor ideia, né? Que essas pessoas, muitas vezes está ligado ao imperador, né? Está ligado, né, por laços de vassalagem ao imperador, é muito mais vantajoso do que estar ligado a um proprietário rural. Sabe? Então, de fato, é uma história que precisa ser escrita. Olha, eu lembro há mais de 20 anos atrás, fazendo graduação, e a gente teve uma disciplina de História de Pernambuco, né? E é uma disciplina bem legal. Até hoje eu dou essa disciplina na graduação, né, no ensino, e cada vez que eu leio mais, eu percebo que tem tanta coisa a se escrever sobre História de Pernambuco. Tanta coisa a se escrever sobre História de Pernambuco. Escravidão mesmo. Guerra no Paraguai, bicho. Guerra no Paraguai, você tem um trabalho só. Um único trabalho do Márcio Luceno. Você não tem mais outro trabalho. Cara, Pernambuco se mobilizou todo para a guerra. Batalhões do Sueiro, batalhões de Barros, o batalhão dos Henriques foi recriado. Os chucurus. Exatamente, os chucurus. Sabe? Pronto. Edson fala disso aí, né, no trabalho dele, mas assim... Mas assim, é por cima, né? É por cima, cara. Ainda precisa se escrever muita história de Pernambuco. Tá? Pegar uma deixa aqui dessa observação de Bruno, que de fato parece que Pernambuco se reduz a Recife e Olinda. Né? E aí, isso lança também um desafio para nós, fazendo história aqui no sertão. Quem vai escrever a nossa história, a história da nossa gente, a história feminina, a história operária, estudantil, camponesa, a história dos movimentos sociais. Então veja a importância que isso tem. Mas até uma referência muito rápida. Há uma obra que hoje é rara, do nosso ex-professor da ESA, Aldemir Ferreira Calado. Ele fez a história de Pesqueira a partir dos oprimidos. É o título do livro. Na década de 80. E esse livro do Aldejúlio, que é um imenso sociólogo e pesquisador da história também, sofreu infarto agora semana passada, mas graças a Deus está bem, dentro do possível. Mas o Alder, quando lançou esse livro de Pesqueira, década de 80, veja lá o título. História de Pesqueira a partir dos oprimidos. Esse livro foi repugnado pelas elites conservadoras de Pesqueira. Havia 2 jornais de Pesqueira na época e esses jornais sequer divulgaram o livro. Eu fui ao lançamento, eu ainda jovenzinho estudante, fui ao lançamento na cidade de Pesqueira e praticamente ninguém compareceu ao lançamento porque no entendimento das elites conservadoras de Pesqueira, isso incluindo professores, era um livro que falava mal de Pesqueira, porque contava a história a partir dos oprimidos, né? E não das elites vencedoras. Veja que caso curioso. E aqui a gente tem diversas cidades e eu perguntaria a vocês, qual é a história que já foi escrita ou está sendo escrita sobre a memória da cidade de vocês a partir dos movimentos sociais, a partir de um protagonismo popular? Venturosa tem, Tupanatinga, Buíque, Alagoinha, Caetés, Capoeira, quais são as outras cidades que tem aqui? Sertânia, Arco Verde mesmo. Né? A gente tem aqui alguns livros de história que são, na verdade, eu brinco dizendo, os livros de história
de Arco Verde são genealogias das elites. São listas de prefeitos, delegados, juízes, padres, bispos. Ou seja, esses branquelos todos que nos governaram, nos sugaram, nos exploraram, mas a história do povo, a história dos movimentos sociais, a história da cultura popular, dos artistas populares, dos poetas, né, dos artesãos, a história dos músicos, onde está? Está silenciada. E a gente tem um papel, então, importantíssimo, como estudiosos da história, pesquisadores, mas também como produtores de narrativas que resgatem esses silêncios, esses esquecimentos, que não são silêncios produzidos ao acaso, são apagamentos, Bruno há de concordar, intencionais. Isso é um projeto de silenciar a memória do povo, que pode ser uma memória rebelde e transformadora, para se contar a história a partir das elites governantes. E é o que menos nos interessa hoje, é saber quem foi o bispo, quem foi o padre, quem foi o delegado, quem foi o juiz, quem foi o prefeito. Porque essa gente, ela é muito semelhante nos seus esquemas de exploração do povo, nos seus esquemas de enriquecimento, inclusive ilícito, nas suas negociatas de bastidor. E a história do povo, quem vai contar? Alguém de fora ou nós seremos os contadores, os resgatadores dessas memórias? Fica aqui lançado o desafio. E eu peço a gentileza a João para levar o microfone até o professor Salvino. Depois, João. E logo depois a gente vai alternando. A gente tem algumas perguntas aqui por escrito. A gente faz uma de viva voz, uma por escrito. Boa noite a todos, eu sou o professor Salvino, da rede municipal e da rede estadual. Muito bom estar aqui, ouvir o professor Bruno Augusto, ouvir o professor meu amigo Heraldo, que tanto aprendi daqueles cursos que você falando agora, Heraldo, sobre a questão da história do povo, seus cursos sobre microhistória, história da temporalidade, a escola das análises. Né? Professor Bruno Augusto, sobre o que o senhor falou sobre o contexto internacional a qual está inserido a Confederação do Equador, queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do Congresso de Viena de 1814, já que reconduziu as monarquias absolutistas europeias ao poder depois da queda de Napoleão. E gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a Pedrosada, Pedro Pedroso, já que o senhor citou, que queria, e se houve algum conflito com o revolucionário de 1817, já que ele queria criar uma república haitiana nos moldes do Haiti, em Pernambuco. E também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel dos periódicos na Confederação do Equador, na figura, por exemplo, do Cipriano Barata e do Tives Pernambucano, que foi esse periódico tão importante, conduzido por Frei Caneca. São esses aspectos que eu queria que o senhor abordasse. E já que falando do poder moderador, eu queria que o senhor fizesse um contraponto em relação ao poder moderador, que está se falando atualmente das Forças Armadas como poder moderador, certo? Eu queria que o senhor... Exatamente. Eu queria que o senhor fizesse esse contraponto em relação ao poder moderador de Pedro e o poder moderador que quer ressuscitar, né? O poder moderador, nesse sentido. E se nesse caso o poder moderador, se não tem uns resquícios de poder moderador, uma vez que os ministros supremos são nomeados por presidência. Obrigado. Veja, o professor Augusto não quer que eu me aposente, mas eu sou uma peça arqueológica da faculdade. Eu vejo meus ex-alunos, que agora são professores, com os cabelos ficando grisalhos. E foram alunos meus. Então daqui a pouco eu estarei dando aula às netas. Está vendo, Augusto? Chegou a hora.
há uma tentativa de reestruturar, né, de reerguer as monarquias. Mas elas voltam já com a questão de ser monarquias constitucionais. E assim, de fato, quando a gente pensa, eu lembro muito, né, da figura de Dom João VI. Ele é um cara que é retratado com câmera cascuda, né, de forma jocosa, né, Dom João VI tem maneira de comer frango, né, passar o dedo no cabelo no pelo do cachorro para limpar, né, daquele casamento maluco dele com a Carola Joaquina, do qual o Carlota Murata fez um filme, né. Então ele aparece ser como um cara extremamente bobo, né, mas ele foi um dos poucos monarcas que manteve seu império. No sentido, ele foi restituído novamente, né, voltou para Portugal, mas volta em outra situação, como monarca constitucional. Então, depois do Congresso de Viena, todas as monarquias retornam, né, mas retornam, se todas não, nem todas, né, mas retornam com suas limitações, sabe? De ser uma monarquia, o absolutismo vai perdendo espaço ali, sabe? Vai perdendo espaço. Em relação a Pedrosada, né, o Pedro Pedroso é uma figura, é uma coisa tão interessante que o próprio, Pedro da Costa, né, que escreveu os Anais Pernambucanos, ele coloca ele, né, como um daqueles pernambucanos célebres, né, e descreve a atuação dele tudo. Na verdade, o que ele está ali é buscando poder, sabe? Buscando poder, né, e numa articulação também, né, com as elites, né. Dizem que, segundo Pedro da Costa, ele era amigo de Farra de Pedro I. Chegou a ser amigo de Farra de Pedro I. Então, o que ele está tentando é uma articulação ali, claro, com as tropas dele, né, com os homens que ele mobiliza, né. Tem uma história de Frei Caneca, né, que diz, segundo Frei Caneca, encontram o Pedroso bebendo numa birosca, né, sentado com uma morena no colo dele. Né, e aí ele questiona, né, o que você está fazendo aqui? Ele diz, eu estou com o meu povo, esse é meu povo. Né. Então, é um personagem também muito interessante de se pensar. Em relação ao poder moderador, é uma invenção francesa. Né? O poder moderador não é uma criação nacional. Né? O Benjamin Constant está lá, ele discute essa questão do poder moderador. O problema, quando a gente pega, engraçado, no livro de dados, sempre mostra que a questão daquele organogramazinho, né? Poder moderador, puxando para cá, e a gente não tem uma explicação, a gente só vai entender essa explicação em profundidade na universidade. O problema é a amplificação daquilo ali em outras instâncias, né? Na nomeação de juiz. Não é só o presidente da província, é nomeação de juiz, de delegado, de autoridades, sabe? Então você tem uma série de problemas. Outra coisa que o Pedro II também usou, de fato, o poder moderador várias vezes, para equilibrar. Você está numa Câmara onde só tem gente do Partido Liberal. A maioria da Câmara é do Partido Liberal. Aí o que o Pedro fazia? Dissolvia aquela Câmara. Só a Câmara só ia se reunir um ano depois, dependendo de novas eleições. Então, as duas vezes que ele dissolveu a Câmara, usou o poder moderador dele para dissolver, era justamente a ideia, era fazer um balanço dentro daquela Câmara ali. Evitar que só os conservadores ficassem onipresentes ali. Então, esse é um dos problemas que se enfrenta, que o poder moderador, né, era utilizado. Mas, de fato, né, o que é mais interessante pensar a história do Brasil é isso, né? Essa questão, né, a gente pensa muito a questão do executivo hoje, do legislativo, o pau que a gente está, sabe, a gente está tudo presente, constantemente a gente vê os discursos na Câmara dos Deputados, né? Como aquilo ali é fervoroso, né? Senadores que estão perdendo o carro, né? Como o embate entre o executivo e o legislativo é muito forte, né? E sobre essa questão das Forças Armadas, né, com o poder moderador, é bem que isso está sendo discutido, né? Antes de sair de casa, eu recebi um WhatsApp de um aluno meu dizendo que em Garanhuns foi a Câmara dos Deputados, né? Promoveu uma lei proibindo que ruas ganhem nomes de gente que participou da ditadura militar. Né? Então é uma forma da sociedade, né? Como é que eu posso dizer, reagir a esse tipo de atitude, né? De tomar o seu espaço. Em relação àquela discussão que eu acho, não sei quem levantou aqui, Diego, hoje
a historiografia, né? Hoje a produção acadêmica, ela está muito, graças a Deus, está muito diversificada. Ainda não está ideal, não. Mas hoje você tem, nas pós-graduações, quilombolas, sabe, como estudantes, produzindo suas dissertações, né? Com mais tempo você baixar na internet, são dissertações feitas, né? Um jeito da própria comunidade, seja na área da educação, seja na área da história, né? E também os indígenas, né? Você tem, a gente no Procadi teve um cacique, né? Que foi nosso aluno lá no Procadi, então você tem um pessoal que está construindo a sua própria história, tá? Está escrevendo a sua própria história, né? E está ocupando esse espaço, o devido espaço deles, tá entendendo? O devido espaço. Tem se fala, se criticou, né, essa questão das cotas raciais, não sei o quê, mas o saldo final disso está sendo tão lucrativo no Brasil, né? Está sendo tão lucrativo. Não sei porque aquilo foi, se discute, às vezes quando alguém levanta o dedo, né? Pontua aquilo ali, né? Mas é tão positivo, né? Claro que a gente podia ter sido bem mais melhor em todos os aspectos, né? Assim, como positivo, né? Em alguns aspectos você vê, né? A participação, né? De quilombolas, né? De indígenas, né? Nessas pós-graduações. O Bruno, Thaís, do terceiro período de História, ela não tem pergunta, mas quer agradecer a riqueza da sua fala, o grande conhecimento transmitido hoje aos alunos em nome do terceiro de História. Aqui uma pergunta sobre a luta do Nordeste pela independência. Será que fez com que a monarquia se criasse da monarquia uma imagem negativa, a imagem que está, por exemplo, representada no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e o que vemos até os dias de hoje? E aqui Igor Marx, do terceiro período de História, ele faz a seguinte colocação, depois uma pergunta. Nem se falando dos motivos primários, que em geral causam rupturas sociais, fome, miséria, opressão, que esses motivos quase sempre são utilizados pelas elites para ter os mais atingidos como massa de manobra para a tomada de poder. A partir disso, ele pergunta, em que grau historiográfico, deve ser a pesquisa, né, historiográfica, estão retratadas essas mazelas sociais? Ou seja, fome, miséria e opressão seriam elementos que possibilitariam às elites a manobra das massas para os interesses das próprias elites em termos de acúmulo de poder. E essa imagem negativa do Nordeste, apesar do livro Os Sertões de Euclides da Cunha, se de fato é assim, se persiste até hoje. Em relação à monarquia, né? Somos um país republicano, né? Mas cercados por essa ideia de monarca, né? Assim, você arruma uma namorada, minha princesa, né? Eu arrumo um namorado bonito, meu príncipe, né? Meu nome é filho. Você tem o rei do baião, né? O rei do futebol, o rei do brega, né? Então, assim, tem essa ideia da monarquia, essa ordem da monarquia, que é muito própria da gente, né? Sem interromper, eu percebi muitos coteiros populares, pastoril, inclusive, a homenagem à nobreza europeia, né? Ao modelo monárquico. Isso é muito comum também. Bom, na cultura popular, existe uma espécie de interiorização de imagens e valores monarquistas da nobreza europeia. Uma espécie de transplante, né? E a gente às vezes nem percebe isso. Acho que o pastoril representa bem essa nobreza. Na festa de reis, essa coisa também é muito acentuada. Né? E o que é interessante, isso aí... Desculpa, mas perdão mesmo. Eu me lembrei também, a festa do rei do Ariano Suassuna tem um monte de notas, um monte de reis, um monte de príncipes, lá na obra do Ariano Suassuna. Rapaz, isso também é decorrente também da nossa vida república, né? Se
Se você pega, né, a Primeira República, é cheio de insurreições, cheio de problemas mesmo, né? Houve uma administração da República no qual o povo ficou a parte desse processo, né? Participação, tudo isso. E começou a lutar, a barganhar por participar. Então, você tem, desde a revolta da vacina, né? A revolta da chibata, né? Então, são insurreições, né? Cara, é extremamente popular. Tá? Então, volta a questão da monarquia aqui no Nordeste, né? Tem uma parte que eu quero uma fala de Pedro, né? A intransigência do imperador Pedro I, né? Em 14 de maio de 1824, quando já era a grande agitação em Pernambuco, uma delegação formada por políticos da província de Pernambuco teve uma audiência particular com o imperador Pedro I no Rio de Janeiro. Então, Basílio Torreão, né, um dos integrantes da delegação, deu seu escrito em uma memória sobre aquele encontro. Então, ele começa, né? Então, eu, conquanto não tivesse missão para tanto, tornei-me, o encontro que teve. Senhor, por esse ato paternal, permita-me que, em nome de Pernambuco, beijemos a mão de Vossa Majestade. Até aqui foi lisonjeiro. E se pusemos a nos retirar daquele ponto, né? Mas o imperador continuou. Sim, aí você fala de Pedro. Sinto que os pernambucanos me tenham sido traidores. Ao que eu repliquei, Senhor, os pernambucanos. Aí o imperador acabou dizendo, nem mais uma palavra, saiam daqui. Mudou o cara para fora, isso é uma narrativa mesmo, o cara muda, né? Porque ele estava assim, esgotado no Pernambuco, né? Então, tem um esporro do cara, né? Eu estava aprendendo um rapaz muito novo, eu tinha, acho que 4 a 25 anos nessa época aí, né? Então, altamente transigente, né? O cara brincou com o Zé Bonifácio, né? Tem mais, sabe? A Isabel Lustosa escreveu uma biografia, essa biografia está na internet, vocês conseguem baixar o PDF dela, né? Sobre Pedro I. Então, tem um desses almirantes aí que veio para a Confederação, acho que foi o Prêmio, foi o Taylor, não sei qual dele é. Eu só sei que esse cara está envolvido numa confusão, que Pedro solteou dos caras. E disse, vocês vão ganhar, não sei o que, só não pagam nada. Pedro deu um cabo dos caras. E estava havendo uma confusão, talvez iam prender ele. E aí ele foi falar com o imperador. Ele pulou muito lá, foi e falou com o imperador. Disse, olha, veja a minha situação como é que está. Disse que Pedro e o pai disse assim, isso é a memória do cara, disse assim, olha, vou fazer o seguinte, amanhã eu ia assinar a sua prisão. Amanhã eu vou amanhecer doente. Não vou, sabe? Então todo o negociado, né, que você tem é um personagem também fantástico. Fantástico. Mas é engraçado essa aula que você tem pela monarquia, né, no Brasil, né? Esse deslumbramento, né? A gente, o casamento da princesa Diana, né? Tu lembra desse que foi amigo? A Globo, meu irmão, foi a manhã todinha, ninguém foi pra aula, sabe? O casamento do príncipe agora, né? Agora não, sei lá, 10 anos atrás, né? E a morte da rainha, meu Deus do céu, sabe? A gente tem um certo deslumbramento, saudosismo, deslumbramento da monarquia, né? Ok, está franqueada, João Lúcio. Até só para que alguém que esteja sonolento, tem uma historinha cômica que a rainha, a Jacqueline Onassis, Jacqueline Kennedy, né, mulher do presidente John Kennedy, ela veio ao Brasil e uma senhora de Recife, morador da favela, ela enviou uma carta endereçada a Jacqueline Kennedy. E alguém pegou essa carta e para consolá-la, disse, olha, eu empreguei a Jacqueline Kennedy a carta. E chegou até ela. E ela, na verdade, estava convidando nessa carta Jacqueline Kennedy para ser madrinha do filho dela, que ela ia batizar numa favela de Recife. E aí ocorre a morte do Kennedy, né, o assassinato em 63. E isso é um padre de Recife que conta na época, disse que a mulher estava em prantos. E sim, alguém respondeu dizendo, olha, Jacqueline agradece, mas não vai poder ser madrinha de batismo presencialmente. Mas considere que
que a primeira-dama dos Estados Unidos ficou muito orgulhosa, gratificada e simbolicamente é Marilyn. Quando o Kennedy é morto, essa senhora da favela em Recife, que é essa cultura aí, né? O oprimido interiorizando a cultura do opressor, ela fica desesperada, chorando muito e diz assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque agora comadre Jaqueline ficou viúva e eu não consigo falar com ela para consolá-la, né? Gostaria muito de falar com comadre Jaqueline. É o tal do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. Professor Bruno, professor Heraldo, parabéns, né, por compartilhar ideias, reflexões, passagens, né, sobre esse movimento que ficou marcado e que foi esquecido. Eu me lembro que em 1817 foi esquecido durante 100 anos. Apenas em 1917 foram resgatados os escritos do livro de Francisco Muniz, né? E a bandeira foi decretada oficialmente em Pernambuco, mas durante 100 anos houve um apagamento, um esquecimento dessas revoluções, desses movimentos, ou dessas rebeliões que saíram aqui do Nordeste e que enfrentaram o poder central de frente, vamos dizer assim, de frente. Algumas perguntas que eu ia fazer, eu acho que eu já fui bem contemplado, mas eu vou especificar um pouquinho mais. Uma delas é sobre a atuação geográfica. Se 1824 saiu das fronteiras do Recife aqui em Pernambuco, a gente sabe que províncias foram agregadas, mas o movimento saiu das fronteiras da região metropolitana de Pernambuco. De alguma forma, as cidades circunvizinhas foram atingidas ou participaram desse movimento. O sertão, nessa época, ainda estava nesse processo de povoamento. Não sei se chega alguma coisa aqui no sertão, se chega é coisa mínima. Eu sei que em 48, né, a praeira, né, a luta de conservadores e liberais chegam um pouquinho mais de força aqui no interior, aqui no sertão, né? Mas em 1824, não sei se ele quebra esse limite fronteiriço da região metropolitana do Recife. A segunda pergunta, o senhor falou na Edith Pedrosa, eu me lembrei de uma figura do Aldo Rabelo, lá de São Paulo, deputado federal, né? Aldo Rabelo que dá uma guinada da esquerda para a direita, lá agora como secretário da Prefeitura de São Paulo e um histórico comunista, né, militante do PCdoB. E eu pergunto sobre a questão de aliciamento. Existia aliciamento financeiro, ou até de promessas, né, que o Pedrosa foi o general de tropas em 17 e 24 luta a favor de Pedro I. Mas aliciamento financeiro, promessa, como é que foi esse jogo, esse xadrez político de Pedro I para sufocar, porque parece que ele se antecedeu à Revolução, para sufocar essa Revolução. E nesse processo, né, foi envolvido promessa, deve ter sido, mas até que ponto de aliciamento dos rebeldes que ele consegue, que ele compromete a Revolução. E o terceiro, acho que o colega ali já perguntou também, é sobre o TIFES pernambucano, o jornal, o periódico, e o papel da igreja, principalmente da igreja católica, de porta-voz, de tentar traduzir aquilo que o Seminário de Olinda produzia em termos de ilustração, né, para as camadas populares. De que maneira a igreja, porque na Confederação do Equador eu não escuto falar muito do papel da igreja, a gente escuta mais falar em 1817, mas a atuação através de Frei Caneca é o único, ou existia mais uma comitiva eclesiástica por trás desse movimento? Padre João Ribeiro. Padre João Ribeiro. Bem, em relação a essa cooptação, eu falo mais cooptação de populares desses movimentos,
tem um artigo muito interessante do professor Marco Carvalho, chamado Os Nomes da Revolução. Ele fala do envolvimento dessas pessoas nos grandes movimentos, como a Praia, sobretudo como a Praia. Então, ele coloca, tipo, aquele cara que é jornaleiro, vendedor de escravo, o que aquele cara se envolveu? O que é que ele vai ganhar se envolvendo nesse movimento? Então ele começa a falar, né? Muitas vezes é a questão financeira dele, o sogro do tio, outras vezes você está ligado ao proprietário rural, você é um lavrador daquela terra ali, então você se envolve com aquele você deve alguma coisa ao proprietário daquela terra, né? Talvez ele não te pobre, né? Por estar usando aquilo ali que você se envolve. Então, assim, o que ele coloca é que sempre é uma barganha, e sempre ninguém se envolve de cara, sabe? Há sempre uma negociação a ser feita ali, sabe? A questão do envolvimento da igreja, eu falo mais dos pais, do envolvimento dos pais, sabe? Essa cultura letrada é muito interessante. Aí, pegando o gancho da outra que você falou, né? Do Frei Caneca, né? Do livro pernambucano, né? Rapaz, não só o Cipriano Barata. O mais legal disso tudo, gente, é que essas obras, tipo, as obras completas do Frei Caneca, para ter acesso, você só tem uma edição que foi refeita, que em 1870, a escola do Dom Pedro de Pernambuco pegou e compilou as obras de Frei Caneca, tudinho, muito volume, e em 1970 foi republicado novamente. Então você tinha aquilo circulando, os serviços, Melquisedeque vendia cartas, lá, não sei o quê, e hoje está tudo na internet. As obras completas do Frei Caneca está toda na internet, você pode baixar, inclusive no site do Senado. E um outro escritor que é famoso também é o Cipriano Barata, que também está tudo na internet, na biblioteca digital. Inclusive lá você pode baixar até os PDFs. E o Cipriano vai ter influência na Bahia. Total, o Cipriano e é um grande intelectual. Agora voltando ao Frei Caneca, o Frei Caneca, bicho, um grande pensador. Não é à toa, gente, que tem um compilado de vários artigos do Frei Caneca, vários escritos do Frei Caneca, que o Evaldo Cabral prefacia, sabe, aquilo ali. E ele coloca assim, ele está conectado, ele leu muito do seminário, ele bebeu daquela biblioteca, né? A biblioteca dos carmelitas, a biblioteca do Boa. Então ele bebeu nessa ilustração todinha. Tem um livro dele, um artigo dele chamado. Na discussão desse artigo que ele coloca, assim, né, no momento da independência, existia. Você tinha que entender, você é nascido em Portugal, eu sou nascido no Brasil. Tudo bem, somos súditos da coroa portuguesa, né? Você é súdito da coroa portuguesa, nascido em Portugal, eu sou súdito português da coroa portuguesa, nascido no Brasil. Mas tem um momento que a pátria ele coloca, não é do nascimento, é de adesão. Para a época, gente, isso é muito novo. Ele faz conclamando os portugueses que estão aqui terem a independência, sabe? Do qual era um projeto que a parte das tomaram parte, né? Mas é interessante, né? São aspectos dessa história do Pernambuco bem peculiar. Mas são dois grandes pensadores. A Cipriano Barata, eu já li muito sobre ele, viu? Mas recentemente, fechando essa cartilha, um aluno mandou para mim, professor, eu achei a obra dele completa, aí mandou para mim. Aí eu passei a ler o livro, sabe? Fantástico, cara. É genial a discussão que ele faz. Bacana. Alguém mais quer se pronunciar? Pessoal, eu gosto de bagunça, meus alunos sabem disso. Então, uma proposta assim, para não ficar essa coisa tão distante, eu queria convidar todo mundo aqui para frente para a gente fazer uma foto coletiva, para documentar esse momento. Vocês topam. Quem tiver com ele bom, fica aqui em pé, ó, para não ocultar. Vamos lá tirar uma foto, o pessoal também, por gentileza. Venha compor conosco. Todo mundo aí se perfumando, bonito. E agradecendo demais a Bruno. Salve. A Bruno, muito obrigado. Muito bom falar sobre o Pernambuco, a história. Pessoal, sem cerimônia, olha, o João já subiu. Siga o exemplo de João. João, vamos tirar essa bandeira.
Aí. Pode encerrar, né? Encerrar aí, vem.